Olá, vamos para mais uma aula aí do curso de hidrossanitária. Especificamente, a gente vai iniciar efetivamente a utilizar o QI hidrossanitário nessa primeira aula, né? Como a gente já aprendeu o software, que é um software BIM, né? Diferente de projetar ali no AutoCAD. Bom, o software é esse, ele vai aparecer aqui para você quando você fizer a instalação e tudo mais como QI Builder. Por quê? Porque a KBuilder é a plataforma. Então, dentro da plataforma, a gente vai ter vários. Eu vou até fechar aqui para a gente ver aqui, ó. Você clicando aqui em KBuilder, ou seja, você não vai ter um software ali para cada coisa. Então, o KBuilder é uma plataforma e dentro dela tem o QI Gás, QI hidrossanitário. Aqui no meu que eu estou usando nessa máquina aqui para aula, eu tenho o QI elétrico e tenho o QI hidrossanitário. Tá? Então, os outros eu tenho em outra máquina, né, que eu não utilizo nessa. Então, aqui ele já vai abrir uma plataforma única, independente do projeto que você vai fazer, se é elétrico, hidrossanitário, e lá dentro a gente vai escolher qual que é o projeto que a gente vai fazer. Bom, isso aqui é a cara da plataforma em geral, né? Vai ser similar, independente se você está trabalhando com elétrica, com gás, e só depois, quando a gente começar a fazer o projeto em si, que vai começar a aparecer algumas coisas diferentes aqui, algumas abas diferentes. Mas essas duas abas aqui vão ser iguais para qualquer projeto que você está fazendo, seja de hidráulico, seja de esgoto. Bom, então a primeira coisa aqui que a gente precisa fazer é criar um novo projeto. Então, arquivo, novo. Nova edificação. Tá? Tem umas opções aqui, mas a gente não precisa pensar nisso nesse momento, né? Com modelo, tal, com gerenciador, novo gerenciador, não precisa nada disso. Cria uma nova edificação, ele vai pedir algumas coisas. A primeira coisa é o nome da edificação. Então, eu vou colocar aqui ó, projeto curso. Então, coloquei projeto curso. E aqui a gente vai escolher a parte que a gente quer que a gente vai trabalhar nesse projeto. Então, aqui ó, a gente pode escolher o hidráulico, o sanitário. Lembrando que a parte de água fria e água quente é chamado de hidráulico. E a parte de esgoto é chamada de sanitária, como se fossem dois projetos separados. Como se você fosse só fazer. Você pode fazer só um projeto sanitário, por exemplo, ou só um projeto hidráulico. Ele vê isso como duas coisas totalmente separadas, dois projetos. A gente já chama de hidrossanitário, que o hidro é a parte hidráulica e o sanitário é a parte efetivamente de esgoto. Então aqui na parte de elétrica mesmo, eu poderia colocar elétrica, a lógica, TV a cabo, várias questões aqui, ou já transferir já toda a parte de elétrica para cá. A gente não vai trabalhar com elétrica, então a gente vai selecionar esses dois aqui, primeiro esse, e passar para cá. Então significa que nessa edificação eu vou usar projeto hidráulico e eu posso passar para cá. Significa que nessa edificação eu posso utilizar o projeto hidrossanitário. Se você não passar o hidráulico para cá, por exemplo, você só vai conseguir fazer o sanitário. Tá? Se você não passar nenhum, você não vai conseguir fazer nenhum projeto, na verdade. Então, clicar em avançar. E aqui ele vai pedir mais algumas informações, título, endereço, cliente, né? Tipo de obra, esse tem umas opções aqui, mas não é o que a gente vai. Isso daqui não é tão importante, é mais uma questão de cadastro, para depois aparecer em carimbo, ó, porque tem o autor, o CREA e tudo mais. Né? Então aqui eu vou colocar o mesmo nome que a gente colocou no nome do arquivo. Quase o mesmo nome, né? Tá? Então, aqui a gente tem outras questões aqui de desenho também. Então, essas questões aqui a gente não precisa se preocupar, que é a questão de carimbo. Na verdade, eu faço toda essa parte de carimbo, de pranchas, no AutoCAD. Depois de trabalhar aqui no KBuilder, eu coloco no AutoCAD. O KBuilder, ele é feito, e é inclusive o Eberic e os softwares da AutoQI. Ele é feito, se você conseguir trabalhar, se você quiser trabalhar, você consegue trabalhar totalmente sem AutoCAD. Dá para fazer a prancha, colocar o título, mas realmente fica bem limitado e bem difícil de fazer. Então, como eu vou trabalhar em AutoCAD mesmo, eu não me preocupo com essas questões aqui de informações que vão aparecer ali nas pranchas que eu mesmo posso colocar. Agora sim, agora tem umas informações técnicas. Não precisa se preocupar tanto com isso,
porque a gente consegue modificar depois, tá? Então, conforme a gente for usando essas informações aqui, a gente vai comentando o que significa cada uma dessas informações, as mais relevantes, né? As que a gente efetivamente vai utilizar. Essas informações nada mais são do que números que ele usa para fazer cálculos, né? A partir da norma. Então, quando a norma está calculando, por exemplo, a água pluvial, ela precisa de ter uma intensidade de precipitação na região que você está trabalhando, né? Se ela não tiver essa intensidade, não tem, é um dado de entrada para ela fazer o cálculo, né? Do mesmo jeito vai ter algumas opções aqui, ó, por exemplo, esgoto é uma coisa muito simples que ele precisa só o tipo de edificação, que aí muda algumas coisas de esgoto, sim, se for comercial tem algumas questões específicas, e temperatura do mês mais frio, 20 graus. Isso aqui é por questão de sumidouro e tudo mais, é uma coisa bem específica, mas não tem tanta importância. Uma coisa que tem um pouco de importância é essa questão aqui do consumo diário, né? Que é você colocar o consumo diário por pessoa e colocar o número de pessoas que tem na residência, por exemplo, 5 pessoas, 4 pessoas, né? E aqui também tem questão de intensidade de radiação para cálculo de placa, tem várias questões aqui. A maioria desses números eles já estão com números que são bem adequados para a gente, tá? Dias de reserva 1.5 é o que a norma pede, quando falta água e tudo mais. Então, quando a gente for trabalhando no projeto, caso a gente precise modificar alguma coisa aqui, a gente consegue fazer com tranquilidade. Isso aqui são dados iniciais, você não precisa mexer em nada deles. Eu aconselharia só mexer só no consumo diário aqui, que é o que ele usa para calcular o reservatório. Quando você for fazer o hidráulico, ele já vai te sugerir um reservatório ali, mas que você pode aumentar também. Tá? Bom, aí aqui a criação do projeto em si, que a gente vai criar os pavimentos, tá? Então a gente já tem um pavimento, um primeiro aí, que é o térreo. A gente pode modificar o nome dele, clicando em cima dele. Então eu vou colocar térreo. Térreo, a altura aqui é o quê? De piso a piso. Então não é a altura pé direito, né? É do piso até o topo da laje, por exemplo, o térreo, né? Então, e no segundo andar vai ser do chão ali do quarto, ou seja, da laje do quarto até a laje, até o topo da laje de cobertura. Então, normalmente isso aqui vai ser 3 metros ou mais. Se tiver forro a casa, às vezes o pé direito é maior para quando colocar o forro ficar com 2,80, por exemplo. Então, às vezes é 3,20 isso aqui, a distância de piso a piso, né? No arquitetônico aqui, seria essa distância aqui. Isso é importante para a questão do comprimento dos tubos. Se você não colocar certinho, a parte de água fria vai ter uma diferencinha ali no comprimento dos tubos, né? Como a gente, nesse software aqui, a gente consegue gerar a lista de materiais, tudo bonitinho, as conexões para fazer a compra dos materiais, então é legal, os comprimentos está tudo ok. O valor que ele pede ali pra gente não é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui está mostrando de baixo a baixo da laje. O valor que ele pede é esse daqui. Em todos os softwares da AutoQI, a referência de pavimentos é justamente esse daqui. Aqui eu peguei uma cota que não é a cota que eu queria usar, então eu vou só puxar essa daqui, vai ficar mais claro. Ó. Então, na nossa edificação especificamente, é 3,15. Peguei uma cota externa. Na nossa edificação é 3,15, que seja do chão, né, do piso, ou da laje, se for no segundo andar, até o topo da próxima laje, inclusive passando pela espessura da laje, a diferença entre pavimentos. É isso que ele vai usar para calcular, por exemplo, o comprimento de uma prumada de água fria que vai descendo aqui, ou de um cano pluvial que vai vertical, né? Então, é esse o valor que a gente coloca, normalmente é 3 metros padronizado. Né? A gente adiciona mais um pavimento aqui, seria um pavimento acima, que no nosso caso seria agora a gente pode chamar de superior, pode chamar de segundo andar, superior. Aqui eu coloco os 3 metros também. E acima a gente vai inserir um pavimento cobertura, que é onde a gente vai colocar o nosso telhado e onde vai ficar a caixa d'água e tudo mais.
não é um novo pavimento. Então esse valor aqui pode ser baixo, né? Porque do superior para a cobertura, qual que é a diferença, né? O superior a gente já percorreu 3 metros, chegou no superior. Percorreu mais 3 metros, chegou na cobertura. Se isso aqui estiver mais 3 metros, aí seria uma edificação de 3 andares. A cobertura é só para representar alguma coisa. Então eu coloco ali normalmente a altura da platibanda, por exemplo. Se tiver platibanda, ou então a altura do telhado. Então eu não coloco cerca de 50 centímetros. Eu estou colocando esse pavimento só para diferenciar mesmo, para ajudar a gente a colocar as arquiteturas no lugar certo. A gente tem um local para a gente colocar a nossa arquitetura de telhado, né? E é questão de caixa d'água e tudo mais. Bom, então aqui depois, é sempre nesses projetos, depois a gente vai retomar essas coisas sempre que precisar. Ficaria chato se eu ficasse mostrando todos esses detalhezinhos aqui de pavimento, sendo que você não sabe exatamente por que a importância disso. Aqui é os modelos de organização dos arquivos, tá? Isso depois de um tempo, quando você estiver mexendo bem, você escolhe o teu estilão aí, porque é só a maneira de organizar os arquivos, a ordem que ele coloca, porque diferente de alguns projetos que a gente faz aí em software, por exemplo, quem trabalha já com o EBERC, que é o software para cálculo estrutural, ele não te gera um arquivo único no final do teu trabalho. Ele gera vários arquivos. E esses arquivos depois, claro, você pode copiar para um AutoCAD, colar ali e tem uma organização desses arquivos. Então, normalmente, um modelo bom para escolher é o modelo 2 global. Tá? A maioria do pessoal que eu vi e tal, que eu já fiz cursos e tudo mais, eles utilizam esse tipo de modelo também. Mas não é nada que interfira muito. Você vai ver, se você for testando alguns aqui, você vai ver que só vai mudar a ordem de algumas coisas, a maneira que ele organiza as subpastas. Não é importante, mas é importante você saber que isso daqui não é tão importante. Então, dá OK. Então, o projeto está criado agora. Quando o projeto está criado, apareceu agora algumas informações aqui na lateral, né? Vou esperar ele terminar de pensar aqui, a gente já continua. Eu ia pausar, nem precisou. Ele já colocou salvando, eu achei que ia demorar mais ou dar algum erro. Bom, legal. Então, quando a gente cria o projeto, começam a aparecer algumas coisas aqui. Quem trabalha com EBERC já está acostumado com isso aqui, né? Que na verdade você clica para ter acesso ali aonde você vai fazer o desenho. Então, em cada um dos pavimentos você tem dois projetos, o sanitário e o hidráulico. Se a gente tivesse inserido elétrico, teria elétrico também. Então, em cada um dos pavimentos a gente tem os dois projetos, tá bom? E a gente começa a trabalhar a partir disso daí. Então você pode fechar aqui e tal, mas por exemplo, quero trabalhar no pavimento térreo na parte de esgoto. Seria selecionar o térreo aqui, dar 2 cliques no esgoto. Ele abre aqui a tela para a gente trabalhar nele. Não tem nada aqui dentro, né, ainda, mas a gente vai ver que vai começar a aparecer algumas coisas aqui dentro, tá? Então vamos lá. Então, qual que é a primeira coisa a fazer aqui depois de criar o projeto? Está dividido nos pavimentos, com aquelas configurações iniciais. A primeira coisa a se fazer é importar a arquitetura para dentro do software, porque a gente só vai conseguir fazer o traçado aqui de esgoto. Eu poderia sair fazendo traçado aqui de esgoto à vontade, mas a gente só vai conseguir fazer de maneira correta se a gente tiver a nossa base arquitetônica aqui no projeto, né? Então a gente precisa pegar essa arquitetura e colocar aqui. Bom, da mesma maneira que eu mostrei aí na parte de AutoCAD, a gente recebe um projeto do arquiteto dessa maneira aqui, né? Um projeto cheio de cotas, cheio de coisas que a gente não precisa, com rachuras, com algumas coisas, por exemplo, a sala de TV, isso aqui seria importante para a elétrica, mas para a hidráulica não é importante, né? A gente recebe com muitas coisas, até carro, tudo certinho ali para o arquitetônico, mas não ajuda em nada a gente essas cotas e nome de janela e tudo mais. Então a gente já aprendeu, não vou voltar nisso aqui, a gente já aprendeu lá no módulo de AutoCAD a fazer essa limpeza. Inclusive, quem tiver pulado o módulo de AutoCAD, comprou o software, comprou o programa, comprou o curso, apenas para fazer a parte, sei lá, a parte teórica lá, né, que é o primeiro módulo, e depois
pulou o AutoCAD porque não quer projetar em AutoCAD, eu recomendo fortemente que dê uma olhada lá nas aulas de AutoCAD, porque lá eu ensino as minúcias do esgoto, né? Mesmo que você não vá usar o software, lá, como eu tive que fazer todo o traçado, então eu peguei e discuti o traçado. Por que que eu estou passando por aqui? Por que que essa pia, em vez de eu vir por aqui, eu fiz questão de dar uma volta aqui por trás, caixas de inspeção e tudo isso. Isso a gente não vai discutir nessa parte aqui do QI hidrossanitário, porque aqui o foco vai ser aprender o software. Mas na parte de teoria e na parte de AutoCAD, eu ensinei muito de esgoto. Então, o cara mesmo que não vai trabalhar com AutoCAD, para você ter esse curso aqui perfeitamente, é imprescindível você assistir às aulas que eu fiz o projeto em AutoCAD, porque a gente não vai rediscutir todas as questões de onde eu posicionei uma caixa de inspeção ou coisa do tipo, tá? Bom, então eu recomendo muito, na verdade eu acho imprescindível para esse curso te ajudar bem, mesmo vocês entrando mais para aprender o QI hidrossanitário, aconselho muito a você, se você não vai trabalhar no AutoCAD, a ver sim as aulas de AutoCAD, porque lá eu, na verdade, não ensinei nada de AutoCAD, né? Eu só ensinei um ou dois comandos, mas eu ensinei mais o traçado, né? A gente usou o AutoCAD para ensinar o traçado. A não ser que você seja uma pessoa que manje já bastante de esgoto, não precisa nada de teoria, não tem nada que dê para acrescentar ali para você em termos de teoria, de traçado, de esgoto e tudo mais, de escolhas, de shaft e tudo mais. Você só entrou mesmo porque você quer aprender especificamente o QI hidrossanitário, você já projeta, já sabe toda a parte de esgoto. Aí não precisaria, né? Bom, vamos lá. Então, já falei que a gente tem que limpar essa planta e jogar ela aqui dentro do software para servir de referência, né? Eu vou só arrumar essa planta aqui porque por algum motivo eu apaguei esses elementos que a gente precisa, né? A gente precisa desses elementos, a pia e a parte da lavanderia. Por algum motivo eu apaguei ela. Deixa eu copiar aqui rapidamente. Ficou alguma parte de torneira aqui, mas não é importante. Se quiser, você pode avançar isso daqui para você não precisar ficar vendo isso daqui, que foi uma coisa que a gente já fez, inclusive. Então, aqui só comentando, quem não viu a parte de AutoCAD aí, a gente só precisa ter realmente as peças que tem interferência hidrossanitária, né? A gente não precisa ter um sofá, por exemplo, não faz nenhum sentido para a gente ter um sofá ali, não vai ajudar em nada na parte de esgoto. Aqui eu estou dando um scale, né? Porque aquele desenho está em escala menor. Está em metros, aqui a gente está trabalhando com centímetros. Aqui eu vou jogar na minha layer, explodir eles. E jogar na minha layer. Para colocar lá para colocar esse desenho lá no KBuilder, as coisas não precisam estar na mesma layer, tá? Eu só tô colocando aqui porque eu gosto de facilitar. Você pode ter layer móveis, layers, etc. Bom, então vou salvar esse arquivo. Beleza. Tá aí. Então agora a gente vai fazer a exportação
dessa arquitetura limpa para cá. Então você precisa ter esse arquivinho aqui já limpo, de preferência com todos os pavimentos no mesmo arquivo, que depois você vai utilizar lá os que você precisar, tá bom? Então a gente vai aqui e fazer justamente a parte de importação da arquitetura. Então a gente vai aqui no térreo, a gente vai aqui ó, em importar desenho, tá bom? Então o caminho é esse, você vai no pavimento que você quer colocar a arquitetura, vai em importar e vai em desenho, tá? Que é onde a gente vai pegar a nossa arquitetura. Aí você procura aí onde você colocou o seu arquivo e seleciona eles. Então aqui está materiais, planta arquitetônica. Que eu posso colocar, ó, que é importante, ó. Aqui, tá vendo que está a extensão de arquivo CAD? Aí não está aparecendo o meu arquivo aqui. Eu vou colocar no DWG. Aí vai aparecer os arquivos que eu preciso. Então isso aqui pode ser um motivo gerador aí de dúvida de vocês. Vocês precisam modificar aqui para arquivos DWG para conseguir abrir um arquivo DWG como desenho aqui da arquitetura. Não sei por que ele já vem ali em CAD, não faz sentido nenhum, né? Então você clica em abrir, ele vai processar ali um tempinho. E se eu verificar aqui, acabei pegando a planta errada. Acabei pegando aquela planta completa, né? Então vou dar um Ctrl Z aqui, vamos ver se ele vai tirar isso daqui para mim. Não, ele não tirou um Ctrl Z, então eu vou ter que apagar isso daqui, ó. Selecionei, eu vou colocar em excluir, tá? Eu não sei se ele vai deixar eu excluir. Vamos ver. Não é possível excluir o térreo, projeto arquitetônico, por estar referenciado num croquis em edição, tá? É uma questão aqui técnica, eu vou desreferenciar ele, não é nem importante aqui. Vou colocar aqui, ó. Não seria nem interessante eu mostrar isso para vocês agora, tá? Então eu vou fazer assim, ó, por questão didática, eu vou fingir que eu não importei a arquitetura errada, porque senão eu vou ter que te mostrar umas coisas avançadas aqui de desreferenciar o projeto, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou só abrir um novo projeto, eu vou abrir o projeto de novo sem salvar. Projeto curso, ok. Vou ter que fechar isso aqui primeiro, então. Deseja confirmar fechamento de croquis para salvar seu projeto. Vai em salvar. Não quero salvar. Ele vai fechar e vai abrir de novo. Bom, eu não estou editando essas aulas, podia ter tirado essa parte aí que eu peguei a arquitetura errada. Eu não estou editando ela porque essas coisas acontecem quando você está mexendo nesse tipo de software. Então, se eu deixar as coisas como se fossem mil maravilhas, isso daí para vocês não vai contribuir tanto quanto eu deixar da maneira correta, tá? Então, tá na aula 7 aqui, eu vou até salvar como. Vou salvar como planta limpa. Arc limpa. Tá? Acabei pegando a planta errada. Então, como eu estava falando, eu vou inclusive não cortar essa parte aí que eu peguei o arquivo errado, eu poderia editar aqui no vídeo, mas o interessante é mostrar para vocês essas questões. Para vocês, se vocês exportarem errado, sempre vão salvando versão de arquivo. Nesse tipo de software, você tem que ir salvando versões de arquivo. Se vocês copiaram uma coisa errada, agora no começo, seria interessante pegar o arquivo antes de fazer essa importação. Então, antes de importar o arquivo, salva o teu arquivo e faz a importação, porque a importação pode dar alguma coisa de errado que não é fácil de desfazer, tá? Aí, se deu tudo certo, beleza. Se não, aí você salva de novo. Se não deu, você não salva e volta no arquivo original. Porque ali dava para resolver. Eu não estava conseguindo deletar a arquitetura porque ela já estava referenciada para os outros níveis. Eu podia desreferenciar cada uma delas e depois deletar.
mas isso daí é um pouquinho avançado para vocês agora. Por questão didática, a gente deu uma continuidade, eu fechei o arquivo e a gente vai abrir ele de novo, tá? Para ver se a gente tem ele salvo antes da importação. A gente não tem ele salvo antes da importação, então aparentemente eu vou ter que desreferenciar tudo mesmo aqui, né? Não precisa se preocupar com isso agora, porque isso é uma questão que é um pouco avançada e que não te ajuda em muita coisa nesse momento. É uma coisa meio avançada. Agora ele permitiu eu excluir. Então eu fiz um processo ali de desreferenciamento de arquivo. Como eu estou dizendo, eu não quis apagar essa parte para vocês verem que essas coisas dão errada mesmo. Mas eu desreferenciei os arquivos ali para poder apagar. E agora eu poderia até referenciar novamente, né? Bom, vamos lá. Então, vamos agora fazer efetivamente a importação da maneira correta, né? Então, com a planta correta, na verdade. Então, a gente vem aqui no térreo, importar desenho. E eu vou lá no desenho, na minha planta, e vou escolher a planta correta agora. Lembrando, não aparece nada aqui porque está em AutoCAD, então eu mudo para DWG e vou aqui ArcLimpa, que é o que eu salvei. Ele vai importar aí. Tá aqui a minha planta, tá? Então no sanitário tá aqui a minha planta, no hidráulico tá aqui a minha planta. Então ela já aparece aqui para esses dois caras aqui, tá? Então, depois de importar a planta que a gente vai trabalhar aqui, então a gente vai fazer o esgoto aqui em cima, tal, usando essa planta como referência. Depois de importar, ainda não é o suficiente, que eu preciso ainda configurar ela para uma escala correta e posicionar ela na origem do meu projeto, tá? Tem até uma cota aqui perdida. Eu deveria apagar isso em AutoCAD, tá? Porque pode me dar algum problema depois se eu não tenho muita experiência no começo. Então, para vocês, tentem deixar só os elementos que realmente você vai precisar utilizar. Bom, então, beleza. Vamos lá. Então, qual que é a próxima coisa que a gente vai fazer? A gente vai fazer a escala correta dela. Tá? Bom, então a gente tem uma ferramenta aqui que vai fazer essa questão da escala aqui para a gente, né? Para ele entender quais que são as medidas que estão na nossa planta. Então, a ferramenta é essa daqui, ó. É o converter para a escala, tá? Tá na aba aqui manipular. Você clica em converter para a escala, ele vai te pedir para você selecionar aqui os objetos inicialmente, né? Então, selecionei todos esses objetos e aqui a gente vai escolher uma escala 1:50. Desenhos em planta de software normalmente vão ser 1:50, tá? Não só do software, mas a questão até do... Ficou uma merda. Bom, então depois de estar o teu arquivo aqui de AutoCAD já dentro do KBuilder, você precisa deixar ele com tamanho adequado, tá? Então a primeira coisa que a gente coloca na escala aqui que a gente quer, normalmente é 1:50, tá? Projetos aí estrutural, hidráulico, elétrico, as plantas são em geral 1:50. Então coloca 1:50, mas não vai acontecer nada com o teu projeto por enquanto, você tem que aplicar o comando aqui, tá? Isso aqui é só para ele ter uma referência. Bom, qual comando que é esse? É o comando que está na aba manipular, é o comando converter para escala. Então você vai converter para uma determinada escala, tá? Então vamos lá. Uma coisa importante, ó, se você clica, antes de fazer essa parte, se você clica aqui no hidráulico,
essa planta arquitetônica, ela está aparecendo no hidráulico, mas você não consegue manipular ela, você não consegue selecionar ela, porque ela só está como um fundo, como uma layer travada. Você clica no sanitário, a mesma coisa, você não consegue selecionar a arquitetura aqui, porque ela está como uma coisa ali travada simplesmente para você fazer o esgoto em cima. Então você só consegue selecionar as peças de esgoto que porventura tivesse aqui. Como não tem nada aqui, a gente não consegue selecionar nada. Ó. Você precisa estar aqui para mexer na arquitetura, na escala e tudo mais, efetivamente mexer na arquitetura, mexer no desenho da arquitetura, se você quiser mexer em alguma coisa aqui dentro, você tem que estar clicado aqui, ó. Você tem que estar clicado na arquitetura, tem que estar selecionado esse cara. Então, esse desenho aqui efetivamente é a arquitetura. Tá? Então, esse desenho efetivamente é a arquitetura. Tá bom? Então, aqui sim você vai fazer a questão da escala. Então, eu vou clicar aqui primeiro, converter para escala. Ele vai pedir para selecionar os objetos. Inicialmente eu vou selecionar todos. Eu podia já ter apagado, né, a outra, só deixado só o térreo, mas vou explicar por que eu não apaguei. Né? Selecionar todos. Aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e ele vai me pedir um ponto de referência para fazer essa escala. O ponto tanto faz, né? Se eu colocar esse ponto, ele vai crescer daqui para cá, mas eu vou selecionar esse ponto aqui, tá? Se você, quando você coloca aqui, ó, e não tiver aparecendo essa cruzinha aqui esse X, né, na intersecção desses dois caras, você precisa escolher o snap correto. Lembra de AutoCAD? AutoCAD tem snap, ou seja, os pontos que ele consegue fazer a captura, que ele reconhece, né? Aqui a gente, ó, tem esse snap aqui que é um mais aqui, né? Se ele tiver selecionado aqui na parte de baixo da tela, se ele tiver selecionado, significa que ele consegue identificar intersecções, inclusive nas extremidades aqui, né? Se você quiser outro tipo de pegada, de snap, né? Quem está acostumado aí com o AutoCAD, você seleciona outro tipo de coisa, por exemplo, perpendicular e etc. É exatamente igual o AutoCAD, só que a seleção é muito fácil. Então a gente seleciona esse ponto de referência, não importa muito o ponto de referência. Aí agora é a parte mais importante, que ele te pede para você dar 2 pontos para ele que você conhece a medida. Então, você tem que pegar 2 pontos na tua planta que você reconhece a medida, porque você vai ter que passar essa medida para ele utilizar essa medida para fazer escalas. Então, em geral, eu uso as espessuras da parede, porque as espessuras da parede a gente conhece a espessura, né? Normalmente a gente vem aqui na arquitetura, ó, a espessura dessa parede, por exemplo, é 15 centímetros. Então, eu vou usar os 15 centímetros ali, tá? Então, essa mesma parede que eu acabei de medir no AutoCAD, ela precisa ter, na vida real, 15 centímetros. Então, eu seleciono o primeiro ponto, seleciono o segundo e ele vai me perguntar, tá, esses 2 pontos que você selecionou, qual que é a distância entre eles? Porque ele conhecendo essa distância aqui, ele faz o restante da planta toda, considerando essa medida aí como referência. Então, clicou, eu digito 15 simplesmente, tem que ser em centímetros, tá? Independente de como que a planta veio, ela pode ter vindo em metros, em centímetros, a distância que você digita aqui é em centímetros, porque todo o trabalho aqui dentro do software do KeyBuilder é em centímetros. E dou Enter. Tá? Aí ele fala, deseja escalar os textos selecionados? Sim, se tiver algum texto na planta, é legal que eles diminuam também junto com a planta, né? Senão o texto ali do quarto pode ficar na sala, por exemplo, ou pegar a sala junto com o quarto. Então eu coloco que sim. E ele escalou o meu projeto, tá? Ele ficou pequenininho aqui e ele escalou o meu projeto, tá bom? Então, essa é uma maneira de a gente fazer a escala, tá bom? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para ver se ele desfaz e a gente vai refazer isso daí. Então, vou fazer de uma maneira agora um pouco mais rápida, mas provavelmente vocês vão entender melhor. Então, olha lá. Eu sei que vocês podem voltar o vídeo, só que agora eu vou só falar de uma maneira diferente. Então, selecionou aqui a arquitetura, não pode estar no croquis, não pode estar aqui clicado hidráulico ou sanitário. Selecionou a arquitetura, veio aqui em escalar, selecionar todos os objetos que você tem aqui, da esquerda para a direita, é melhor que você não perde nenhum. Tá? Selecionar, aí vou clicar com o botão direito, ele vai me pedir um ponto de referência, pode ser qualquer um, e agora sim, esse ponto que ele está pedindo não pode ser qualquer um, ele quer
dois pontos que você conheça a distância entre eles para você passar essa medida para eles. Por exemplo, eu escolho espessura de parede. Então eu clico aqui e eu falo. E ele agora me pergunta qual que é essa distância. Nota que as coisas que ele vai pedindo, em todos os comandos que você faz, vai aparecendo aqui. Ó. Eu não estou adivinhando isso. E nem estou decorando isso. É igual ao AutoCAD. Você dá um comando lá, quando o comando precisa de dados, ele vai te falando aqui e você vai digitando. Então, aqui no caso, 15. Dou Enter, ele pergunta se quer escalar os textos, sempre digo que sim, porque senão não vai fazer muito sentido. Então agora o objeto está realmente na escala, tá? Bom, tem uma maneira de você conferir para ver se ficou tudo ok aí no jeito que você escalou. Ó. Você pode vir aqui, normalmente o seu vai estar assim, ó, medir contorno. Você pode vir aqui, ó, mudar para medir elemento. E você vai medir alguma parede aqui, de preferência uma que você não utilizou, não foi a mesma que você fez. Né? Se eu medir esse carinha aqui, esse risquinho aqui, ele precisa ter 15 centímetros, que é a espessura da parede. Então eu vou clicar nessa linha para ele fazer a medida dessa linha para mim. Se aparecer que é 15 centímetros, está correto. Se aparecer que é qualquer outra medida aí, é porque eu não fiz a escala direito. Né? Eu poderia medir essa linha aqui também. Ó. Se eu conhecer qual que é o tamanho dela real, posso ir no AutoCAD aqui, ó, e ver qual que é o tamanho real dessa linha, né? Não é o 5,75, é outra medida, né? É o 3,50, que vai daqui até aqui, né? Bom, então eu poderia sim medir aquela linha. Vou medir essa daqui, que é mais fácil, porque eu não sei se aqui na arquitetura essas linhas estão todas juntas. Então vou medir essa daqui, por exemplo. Clico nela. Aqui, quando você seleciona uma coisa que tem mais de um elemento, às vezes um em cima do outro, ele vai te perguntar o que você está querendo realmente selecionar, né? Então, dá OK aqui. Ele selecionou uma linha que eu não queria, exatamente a linha que eu não queria. Vou tentar com outra aqui, ó, medir elemento. Vou selecionar essa daqui. É porque eu acho que tem mais de uma linha aqui sobreposta. Então, ele tá confundindo qual linha que eu estou pedindo para ele medir. Então, cliquei, essa daqui não teve problema, é uma linha única, não precisei fazer aquela seleção. Aqui, ó, no DX, ele sempre que você medir um elemento, ele vai te dar em DX e em DY, ou seja, a medida em Y e em X. Aqui em X, cara, essa linha aqui está deitada, 15 centímetros, em Y 0, está perpendicular, está perfeito. Então é isso, ó. Tá a medida correta. Ele não tinha como saber essa medida. Eu passei essa daqui e por essa daqui ele escalou todo o resto. Tá? Então, a medida aqui que eu tirar realmente vai ser o que é o tamanho real no projeto, tá bom? Então, tá escalado. Preciso desses caras aqui pro térreo? Não preciso, né? Mas por que eu fiz assim? Porque depois que você escalou, você consegue copiar essa arquitetura para os outros pavimentos. Não precisa fazer toda aquela questão de importação da arquitetura. Você já copia para os outros pavimentos e já escalado. Tá? Bom, então eu vou renomear essa arquitetura, só dou um clique em cima dela, não dois, né? Dou um clique em cima dela aqui e vou renomear ela como térreo. Vou colocar arc térreo. Beleza, renomeei ela. Agora eu vou aqui e vou copiar ela para os outros pavimentos. Então, copiar para. Então, aqui eu seleciono os pavimentos. No caso, eu quero copiar já para os dois outros que eu tenho. Tanto cobertura quanto superior. E dou um OK. Aí ela vai perguntar aqui que vai modificar todos os outros pavimentos. A gente não tem nada lá dentro, então pode dar o sim. Tá? Então, ele está copiando aí. Nota que já apareceu as arquiteturas aqui, né? No outro e já está em escala tudo bonitinho, que ele copiou exatamente o que eu tinha aqui naquele momento que eu fiz a cópia. Então eu vou renomear esses caras aqui, né? Dou um clique aqui até aparecer assim e vou colocar arc aqui cobertura e aqui eu vou colocar arc superior. Isso aqui não é tão importante, mas é mais por organização, tá? Isso aqui não vai aparecer no teu projeto, né? Esse nome, arquitetura. Aí agora sim, no térreo, eu vou apagar as coisas que eu não preciso. Não preciso disso aqui para o térreo.
Tá? Então, só selecionei, da esquerda para a direita é melhor que você seleciona tudo. A maioria das coisas aqui é muito parecido com o AutoCAD, tá? O Orthomode, o F8, que é o Orthomode, né? A seleção da direita para a esquerda é uma coisa, da esquerda para a direita é outra. É um sistema de CAD aqui, você consegue inclusive fazer desenhos aqui com linhas, tá? Bom, então vou no superior aqui também, dou 2 cliques aqui para ele abrir a planta do superior. Vou apagar o que não é do superior. Então, deixei só o superior e, do mesmo jeito, vou lá na cobertura, dou 2 cliques e apago o que não é cobertura, tá? Legal, então agora eu tenho, em cada uma dos meus pavimentos, eu tenho a planta arquitetônica importada da maneira correta, né? A gente tenta fazer aqui com bastante tranquilidade essa parte, para algumas pessoas pode ser maçante, mas que já está mais acostumado com esse tipo de software, mas ainda mais quem já trabalha com EBERIC, por exemplo, que a gente faz esse processo toda hora. Pode parecer meio maçante, mas é que se você não faz essa parte da maneira correta, teu projeto não vai sair todo desalinhado, vai sair todo errado, vai com medidas erradas e tudo mais. Tem que fazer a escala correta. E tem mais um processo aí que a gente precisa fazer, que é as plantas que a gente tem aqui não estão exatamente sobrepostas uma em cima das outras. Elas não estão sobrepostas. Por quê? Porque eu fui lançando ali e não tem como ele entender que essa planta aqui está encaixada exatamente em cima da planta do superior, que está encaixada exatamente em cima da planta do térreo. Isso aqui para ele é só um desenho, não tem significado nenhum. Então a gente precisa referenciar isso aí, a gente precisa pôr um ponto de origem que é comum a todas as plantas, porque aí a gente tendo um ponto de origem que todas as plantas pertencem, a gente coloca ali como sendo uma referência. Aí ele vai conseguir colar uma planta em cima da outra para ficar os andares alinhados realmente, tá? Então aqui eu vou na arquitetura térreo, por exemplo, e esse ponto aqui de referência, ó, a divisa esquerda frontal do terreno, parece que tem em todas as plantas, ó. Eu tenho essa divisa esquerda, não tenho a parte do muro aqui dentro, mas tenho a divisa esquerda frontal do terreno. E aqui eu também tenho esse daqui, por sorte não, né? Eu deixei de propósito no AutoCAD, eu não apaguei a divisa do terreno, justamente para usar ela como referência. Porque imagina que eu não tivesse a divisa do terreno, eu ia ter que usar um ponto de referência, um ponto que existe em todos os pavimentos, né? Esse ponto aqui não existe, porque isso aqui é um beiral. Então, se eu clicar aqui no superior, ele não é esse mesmo ponto aqui, porque ele é um beiral, não tem como eu saber. Então, eu preciso deixar na arquitetura algum ponto de referência. Se eu não tivesse o contorno do terreno, provavelmente eu ia usar esse ponto aqui de referência, que é da casa, que tem em todos. Ó. Isso aqui tem em todos, mesmo sem ter o terreno, teria em todos, né? Porque ainda tem edificação aqui. Então, posso usar qualquer ponto de referência que é exatamente comum para todos. É legal você usar extremidades do terreno, tá bom? Para ficar mais simples. Então é legal você colocar o contorno, mas se não tiver, você precisa descobrir um ponto que é comum a toda a arquitetura. Por exemplo, às vezes você tem esse ponto aqui que é comum, no superior ele vai ser comum, quer ver? Ó? Que é esse mesmo canto aqui, é esse daqui. Então aqui no superior seria esse, lá no térreo seria aquele que eu acabei de mostrar, só que lá em cima a gente não tem. Porque se eu pegar esse ponto aqui achando que é aquele lá, não é, porque tem um beiral que avança, aquele lá é mais ou menos aqui. Mas eu poderia marcar esse ponto no AutoCAD, então é uma dica, se você não tem esse contorno aqui, você pode marcar esse ponto comum no AutoCAD, sobrepondo as plantas, tá bom? Então vamos lá. Então, na arquitetura do térreo, eu preciso falar que esse ponto aqui, essa extremidade, é uma referência para mim, vai ser o ponto 00 da minha edificação, aí elas vão se encaixar perfeitamente, porque ele vai colocar todas as plantas com esse ponto sendo 00. Tá? Então, como que eu faço isso daí? Bom, para fazer isso daí, eu tenho um comando aqui na aba ferramentas, que é posicionar origem. Então, eu vou posicionar a origem dos projetos. Então, eu venho aqui, ó, clico nele, venho no térreo e ele me pede para selecionar o ponto de referência. Vai ser justamente esse cruzamento aqui. É importante ter o snap de captura, que é o meu, está desligado. Ó. Não estou conseguindo capturar esse ponto, tá vendo? Essa questão de snap é importante. Não estou conseguindo capturar esse ponto. Clico aqui no snap aqui, que captura a intersecção. E agora, provavelmente, eu vou conseguir capturar esse ponto. Ó, quando eu colocar o meu cursor em cima. Ele capturou mesmo sem essa questão. Ó, tá vendo? Ó, como ele já limita.
Então, esse daqui. Beleza? Então, eu selecionei aquela parte como ponto de referência. Nota que já tive umas questões aqui. Eu tenho esse número aqui que eu não quero apagar ele, porque ele está me prejudicando, ó, porque ele está longe da planta. Ainda mais agora que eu dei scale na planta, o número ficou gigantesco. Então, ele está me prejudicando aqui eu fazer o enquadramento aqui do meu desenho. Então é legal você ter só a planta e o ponto de origem já está aqui. Eu vou lá no superior e vou colocar o mesmo ponto de origem, tá? Que é esse ponto aqui. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, ele não entende que aquele ponto lá é esse mesmo. É justamente essa mágica que faz ele conseguir sobrepor as plantas. Eu mostrar dois pontos que são, coloca assim até ficar azulzinho as duas setas que alinhou com duas linhas aí, tá? Não tem nenhum snap. Em versões anteriores eu tinha que selecionar o snap ali, por isso que eu estava falando para vocês. Ó, nota que eu tenho de novo aquele texto gigante lá, vou apagar ele, que ele está me prejudicando o meu enquadramento. Que ele acha que aquele desenho faz parte da minha arquitetura também. Legal. Visualmente não muda nada, né, pra gente, assim, mas ele, na sistema dele, ele está conseguindo sobrepor as plantas agora. Falta a cobertura. Venho de novo, posicionar a origem e coloco o cursor até ficar azul nas duas direções. Beleza. De novo, ele fica pequenininho assim pela questão desse número aqui que ficou solto na minha arquitetura. Legal. Então agora eu tenho o quê? Tenho o projeto criado, coloquei as configurações iniciais lá, as básicas, né? E tenho as minhas arquiteturas importadas. Agora é começar efetivamente a lançar o esgoto, por exemplo, ou a parte hidráulica, né? A gente vai começar pelo esgoto. Então eu clicaria aqui, ó, no sanitário e eu tenho a minha planta aqui para iniciar. A primeira vez que você mexe, ela pode estar meio deslocada, depois vai estar tudo certo, tá? Eu tenho a minha planta aqui de sanitário para começar a fazer o esgoto, tá bom? Então, tem aqui, eu vou começar a usar as ferramentas de lançamento de esgoto. Nota que essas duas ferramentas aqui, elementos e desenhos, isso aqui tem em todos os projetos, mas quando você clica em lançamento, a de esgoto vai ser específica, né? Tem aqui a parte de caixa sifonada, lançar uma caixa sifonada, lançar um tubo e etc. E se fosse elétrica, ia ter outras coisas aqui. Se for hidráulica, se eu colocar no hidráulico aqui, ó, aparecem outras coisas aqui no lançamento. Fala para eu lançar um registro, um hidrômetro, uma peça, um PVC aí já, um PVC diferente, né? Então é aí que a gente vai iniciar, tá bom? Então na próxima aula a gente vai efetivamente lançar o esgoto já nesse arquivo completamente preparado e você já tendo uma familiaridade, tá? Dá para você navegar não só por aqui, ó, dá para você ir navegando aqui em cima dessas abas aqui, ó. Aqui são as abas da arquitetura. Não faz tão sentido. Depois que eu faço toda a parte aqui de configuração da arquitetura, é bom eu fechar isso aqui, tá? Porque, calma aí, deixa eu só salvar primeiro. Sempre lembra, gente, sempre salvando o arquivo, tá? Então, deseja confirmar o fechamento do croquis para salvar o projeto, acesse menu arquivo. Vamos ver se está salvo, né? Garantir que está salvo. Ele vai mudando algumas coisinhas de versão para versão, mas aqui então tá ok. Vou falar para não exibir mais. Então vou fechar e vou fechar. Eu fechei as partes, ó. Esse símbolo aqui de esquadro significa que é a arquitetura. Eu não posso ficar mexendo dentro da minha arquitetura. Não quero ficar mexendo dentro da minha arquitetura. Eu só mexo na arquitetura para configurar ela. Depois que está configurado, o que eu vou mexer é no croquis. O croquis, ou seja, é na parte que vai ter o esgoto mesmo e que eu nem consigo mexer na arquitetura. Ó. Não estou conseguindo selecionar nada, né? Porque eu não estou dentro da arquitetura, eu estou dentro do hidráulico. Aqui é a mesma coisa dar dois cliques aqui do sanitário. Ou se tiver o hidráulico, eu tenho também o hidráulico aqui. Então eu tenho o hidráulico que só tem a arquitetura, mas não consigo selecionar nela, e tem o sanitário. Então eu estou aberto aqui com o térreo, o térreo sanitário, o térreo hidráulico, né? Então aí a gente consegue já ver muitas coisas aí do projeto que a gente vai começar a desenvolver. Eu poderia abrir aqui cobertura, ó, e vai aparecer aqui, ó, a água, né, hidráulica de cobertura. Então eu posso ter esses caras abertos aqui e navegar por aqui mesmo, tá?
Então é isso daí. Nessa aula a gente viu essa questão aí e depois a gente vai dar continuidade fazendo a parte de lançamento efetivamente, já que agora a nossa arquitetura está perfeita. É o primeiro passo. Se você não pegou isso, refaz e tenta fazer, porque tem uns detalhezinhos aqui de pegada, que para mim pode parecer muito simples, por mais detalhado que eu explique, e que para vocês podem ter dificuldade. Então vocês já vão se familiarizando com essas pegadas aqui, os snaps, e se familiarizando com a plataforma em si, tá bom? Então até mais.